Vamos começar. Nós estamos estudando aquelas chamadas doutrinas da graça, que dizem respeito àquelas verdades relacionadas à nossa salvação. E nós já vimos a primeira delas, que é chamada de depravação total. E hoje nós vamos começar a ver o segundo ponto aí das doutrinas da graça, chamada de eleição incondicional. E queria lembrar a vocês que a gente não está aqui falando do sexo dos anjos, de quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete, daquelas questões que às vezes parece que não tem relevância nenhuma e que não nos conduzem a lugar nenhum. Pelo contrário, essas verdades elas são muito valiosas, muito preciosas, e elas têm implicações práticas seríssimas, importantíssimas, cheias de consolo para as nossas vidas. Então, hoje a gente vai começar a ver esse segundo ponto aí, chamado de eleição, e a gente vai entender por que eleição e por que incondicional. O que nos ensina essa doutrina bíblica? Deus, antes de criar o mundo, Ele determinou quem seria salvo, quem estaria com Ele na eternidade lá nos céus. Eu não vou entrar nessa questão agora, porque não é o meu ponto hoje aqui, mas a gente não pode dizer que Deus também determinou quem vai para o inferno. Isso é uma inferência lógica que nós temos, mas que a Bíblia não diz isso diretamente. A gente pensa assim, se Deus escolheu quem vai para o céu, consequentemente, Ele escolheu quem vai para o inferno. Só que a Bíblia não diz isso. Por quê? Nós vamos ver. Porque, segundo as Escrituras, aqueles que Deus salva, segundo as Escrituras, os salvos, a responsabilidade é de Deus. Os perdidos, a responsabilidade é deles. Aí a gente pensa assim, não, mas olha só, não, para aí, você vai parar aí. A partir daí a Bíblia já não diz mais nada. Mas por inferência lógica, não pelas Escrituras. Porque pelas Escrituras a condenação é responsabilidade dos perdidos, a salvação é responsabilidade divina. Então a gente vai trabalhar nisso lá na frente, não aqui, mas eu estou adiantando esse ponto, porque eu sei que, na medida que a gente for estudando aqui, isso vai brotar na sua mente. Outra coisa, antes de eu entrar aqui no ponto, se você quiser fazer uma pergunta, falar alguma coisa, você só levanta a mão e antes de começar a falar, Rodrigo vai levar o microfone para você falar, por causa da gravação que vai para o YouTube, tá joia? Então, olha só, a doutrina da eleição incondicional, ela é uma consequência, não vou dizer que natural, mas uma consequência necessária daquilo que nós estudamos anteriormente, chamado de depravação total. Por que é uma consequência necessária? Da doutrina da depravação total que nós estudamos, e de uma outra doutrina que nós não estudamos, mas que está evidente em tudo isso, que é a doutrina da soberania de Deus. Por que a doutrina da eleição incondicional ela é uma consequência necessária da depravação total e da soberania de Deus? Porque, se é verdade, como nós vimos ao longo desses últimos 2 domingos, que nós somos depravados e que nós jamais buscaremos a Deus de acordo com a nossa natureza pecaminosa, se é verdade que não é a ovelha perdida que encontra o pastor, mas é o pastor que encontra a ovelha perdida, se é verdade que nós não temos
desejo de ir a Deus, de buscar a Deus na nossa condição natural de pecadores, então a nossa salvação ela não pode ter origem em nós mesmos. Paulo vai dizer lá em Efésios 2 que por natureza nós estamos mortos em delitos e pecados. O morto é aquele que não tem vontade. Então a nossa única esperança está num Deus soberano, compassivo, gracioso, que vai escolher predestinar pessoas e vai dar o próprio Filho dele para morrer no lugar dessas pessoas. Então, sem a eleição, ninguém seria salvo. Spurgeon vai dizer o seguinte: aquele que perece, escolheu perecer, mas o salvo é salvo porque Deus escolheu salvá-lo. Aquilo que eu mencionei há pouco. Na salvação, a glória é toda de Deus. Na condenação, a responsabilidade é toda do ser humano. Ou seja, a eleição incondicional, ela leva para o céu aqueles que, de outro modo, jamais conseguiriam entrar ali. Essa é uma das doutrinas bíblicas. Eu não sei se é a principal, mas é uma das mais controversas. Uma daquelas que mais gera debate, discussão. Eu já ouvi ao vivo algumas pessoas e alguns até pastores dizer assim: essa doutrina ela foi gerada no inferno, isso é coisa de demônio. Eu já ouvi pastor dizer que quando Paulo escreveu sobre essas coisas em Efésios, Paulo estava em crise existencial e escreveu aquilo dali. O cara naquele momento negou a autoridade e a inerrância das Escrituras. Porque essa doutrina gera no coração de muita gente um ódio terrível. Por outro lado, ela é, para muita gente, o coração e a alma da palavra de Deus. Por outro lado, ela é, para muita gente, a mais tranquilizadora de todas as verdades das Escrituras. Eu digo para alguns amigos, diante de algumas conversas que a gente tem, e a gente chega no meio da conversa ali, diante de alguns mistérios e enigmas, e diante de algumas coisas que a gente fala assim, não é possível. Eu digo, se não fosse a doutrina da predestinação, diante desses fatos aí, eu acho que eu enlouqueceria. Porque só essa doutrina para explicar algumas coisas que acontecem no mundo. É essa doutrina que expressa o amor, a graça, a soberania, a bondade de Deus. E aí, boa parte da discórdia que essa doutrina suscita provém de uma compreensão equivocada que as pessoas têm daquilo que ela significa. Por isso que quando a gente vai estudar essa doutrina, quando a gente começa a ler, a entrar em contato com essa doutrina, a primeira coisa que a gente precisa fazer antes é definir aquilo que ela não é, para depois dizer aquilo que ela é. É uma didática invertida. A gente vai definir aquilo que ela é, dizendo aquilo que ela não é. Por quê? Porque tem muita gente que fala dessa doutrina como falando dela a respeito daquilo que ela não é. Tem muita gente que bate, não na doutrina da eleição, mas numa outra coisa, é aquele argumento do espantalho. Você não está batendo naquilo que de fato é, você está batendo num espantalho, naquilo que não é verdade. E aí, essa discordância, esse debate, ele acontece entre arminianos e calvinistas.
E aí eu vou utilizar aqui ao longo do meu estudo, das minhas falas aqui, alguns termos que são termos históricos, que infelizmente não dá tempo da gente tratar disso daqui. Não é o meu ponto aqui, tratar dessa questão histórica, de onde aparecem esses termos e por que aparecem. Alguns de vocês estão familiarizados com eles, mas outros não. Então, o que é o arminiano? O que é o calvinista? Por que... Não é o meu ponto aqui hoje. Mas vai dar para você entender, compreender, assim, você não vai ficar viajando quando eu mencionar aqui esses termos, não. Arminianos e calvinistas creem na doutrina da eleição. Vou repetir. Pode. Voltando ao ponto anterior, se a graça de Deus é irresistível para os seus eleitos, como que a não eleição tem a responsabilidade dividida, né? Como que a não eleição é responsabilidade do homem? Seria possível uma pessoa que é eleita do Senhor não ser salva? Não, de forma alguma. O eleito, antes de morrer, a fé vai chegar nele. Isso é muito confuso. Não, não é confuso. A pessoa não vai morrer sem ser salva. Se morreu sem ser salva é porque não era predestinado. Essa dualidade é que eu não consegui pegar. Porque se as pessoas que são eleitas, que o Senhor elegeu, né, elas não têm a opção de não ser salvas, como que as pessoas que não são salvas têm a responsabilidade? Eu não entendi muito bem a pergunta, Mônica, mas deixa eu tentar. Olha só, presta atenção. O ladrão na cruz, ele era predestinado? Sim, sim. Ele morreu antes de ser salvo? Não. Pois é. Aquele que é predestinado antes de morrer, ele vai chegar à fé. Não tem essa opção, ele vai ser salvo. Então, deixa eu só falar uma coisa com vocês. Seria interessante vocês irem guardando as perguntas aí. Por quê? À medida que eu for falando, pode ser que muitas delas sejam dissipadas à medida que eu for falando. Porque eu vou tratar dessa questão. O eleito, ele vai chegar à fé antes de falecer. Isso aí é uma coisa, porque Deus, ele não apenas predestina a pessoa, ele vai predestinar também os meios, ele vai predestinar a maneira como a fé vai chegar ao coração daquela pessoa. Entendeu? Eliezer, você queria perguntar alguma coisa? Aqui, o Rodrigo. Talvez a minha pergunta até vai entrar junto com a de Mônica. O que você disse que para a salvação, Deus salva, e para perdição, no caso, a pessoa tem toda a responsabilidade. Eu só queria saber, eu não sei se é em Romanos ou Efésios, que fala do vaso de honra, que Deus fez uns para a honra e outros para a desonra. Isso se aplicaria como nessa situação? Eu vou chegar lá. Tá vou certo. chegar. É porque eu não quero pular aqui, para poder... Muita coisa que eu tenho para falar antes de chegar a isso aí vai servir como base para essa resposta. Entendeu? Mas eu só mencionei isso aqui, talvez nem fosse muito didático eu mencionar isso, mas porque eu sei que à medida que eu for falando aqui, essa indagação vai surgir na mente de vocês. Tá joia? Então, olha só. Arminianos e calvinistas, ambos creem na doutrina na eleição. O arminiano também crê na eleição. A diferença é que o calvinista, ele crê na eleição incondicional, e o arminiano crê na eleição condicional. É isso que eu vou trabalhar hoje aqui com vocês. E ali, vocês viram que eu coloquei duas flores ali. Uma tulipa e uma margarida. No final das nossas
dos nossos estudos aqui, vocês vão entender por que que a flor margarida é a flor dos arminianos. Porque os arminianos, eles creem na perda da salvação. Já os protestantes, já os calvinistas, não. Então, se a tulipa, e eu já expliquei isso para vocês, por que que a tulipa é a flor dos calvinistas, por que que a margarida é a flor dos arminianos? Porque se eles creem na perda da salvação, a margarida é aquela florzinha que as crianças, ou o papai brinca lá com a criancinha, bem me quer, mal me quer, bem me quer, mal me quer, você não sabe o que vai terminar. Então, salvo, perdido, salvo, perdido, salvo, o cara não tem certeza se ele está salvo. Ele vive naquela insegurança que causa um monte de problema para a fé dessa pessoa. Então, é só uma explicação sobre o porquê das duas flores ali, uma simbolizando os calvinistas e a outra simbolizando os arminianos. Então, voltando aqui. Arminianos e calvinistas creem na doutrina da eleição. A diferença é que os calvinistas creem na eleição incondicional e arminianos na eleição condicional. Ou seja, os calvinistas creem na predestinação, e agora eu já estou entrando numa linguagem bíblica, e os arminianos creem na presciência. A gente vai falar sobre isso. Na predestinação, Deus escolhe o homem baseado na vontade soberana dele. Na presciência, Deus escolhe o homem baseado na vontade do homem. Essa é a grande diferença entre calvinistas e arminianos sobre esse ponto aqui. Deus escolhe o homem, segundo os calvinistas, baseado na vontade soberana dele. Segundo os arminianos, Deus escolhe o homem baseado na vontade do homem. Então, o que dizem os arminianos? As pessoas são eleitas por Deus porque elas têm fé. Ou seja, para eles, a fé é uma condição necessária para a eleição. Lá na eternidade, antes de criar o mundo, Deus olhou lá no túnel do tempo e viu quem que ia responder positivamente à salvação e então escolheu. Então, digamos, antes de Deus criar o mundo, Deus olhou lá na eternidade e viu que o Wellington, no dia, sei lá, estou supondo aqui, 23 de março de 2008, a fé ia chegar no coração dele. Ele ia se converter, ele ia ter fé. Então, Deus viu que o Wellington ia ter fé e, baseado naquilo que ele viu, ele fez o quê? Escolheu o Wellington. Isso é presciência. Deus sabe de antemão quem vai satisfazer as condições para ser eleito, e na base dessas condições que ele cumpre, Deus vai e predestina. Ou seja, Deus elege porque ele sabe que aquela pessoa vai ter fé. Não é assim que nós cremos. Não é isso o que defendem os reformados, não é isso que está na nossa confissão de fé. Nós cremos que nós somos eleitos para a fé. É diferente. Ou seja, preste atenção nessa frase aqui. Preste atenção nisso aqui. Fé é uma condição necessária para a salvação e não para a eleição. Fé é uma condição necessária para a salvação, mas não para a eleição. Isso daqui ajuda a responder o que Mônica estava perguntando. A eleição já foi estabelecida, mas a salvação ainda não.
Deus sabe, por exemplo, se aquele meu tio incrédulo, por quem a gente estava orando aqui, fez uma cirurgia séria lá no coração, está com 90 anos, por enquanto ele não está salvo. Mas se ele é predestinado por Deus, antes dele morrer, o que vai acontecer? Ele vai ser salvo. Ele está eleito, mas ele não está salvo. Ele vai chegar à salvação um dia. Antes dele morrer, se ele é um eleito, ele vai ser salvo. E é aí que muita gente bate no espantalho dos calvinistas e dizem assim: os calvinistas, porque creem na predestinação, não evangelizam, não pregam o evangelho. Eles dizem assim: está predestinado, Deus vai salvar de qualquer jeito, então ele que se vire. Nunca os calvinistas fizeram isso. Os primeiros missionários que chegaram no Brasil eram calvinistas. William Carey, chamado pai das missões modernas, era calvinista. Se você ler a história dos protestantes, você vai ver que eles sempre investiram em missões. O primeiro culto protestante que aconteceu no Brasil, no Rio de Janeiro, foi por missionários enviados para cá por Calvino. O que os reformados dizem? Que a eleição, a predestinação, ao invés de dificultar a evangelização, é um estímulo. Por quê? Por que isso é um estímulo? Pelo seguinte: vocês já devem ter ouvido um monte de história de missionário que chega lá no campo para pregar o evangelho. Fica lá 1 ano, 2 anos, 3 anos, ninguém se converte. O cara fica desestimulado, fala assim: vou voltar isso aqui, não tem jeito. Os calvinistas dizem assim: não volta não. Sabe por quê? Porque Deus prometeu que de toda tribo, povo, raça, língua e nação, Ele tem eleitos. Então você pode pregar, porque tem eleito aí que é promessa de Deus. Ou seja, a doutrina da predestinação, ela estimula a evangelização. Você está aí 15 anos, nunca se converteu ninguém? Continua, porque tem eleito aí. A Bíblia diz que tem eleito aí. Então a doutrina da eleição, ela estimula ao invés de atrapalhar. E quando você vê alguém falando assim: a doutrina da eleição faz com que as pessoas não preguem o evangelho, isso é bater no espantalho, isso é bater numa verdade, num ponto que não é verdade. Então, fé é uma condição necessária para a salvação, não para a eleição. E aí, a visão arminiana presciente afirma então que a escolha que Deus fez do destino humano foi baseada naquilo que Ele saberia que nós escolheríamos. Entendido isso? Ou seja, Deus nos escolhe porque nós o escolhemos. Os eleitos são aqueles que Deus viu que escolheriam a Cristo e Deus então os escolheu. Ou seja, segundo os arminianos, a eleição ela é condicional. Condicional o quê? Condicional a pessoa responder à fé, a pessoa produzir fé. A eleição divina, eles vão dizer, está ligada às ações humanas, às respostas humanas. Deus elege pessoas à salvação, mas só faz isso quando essas pessoas satisfazem ali alguns critérios, algumas condições, como fé, como obras. Eu vou deixar você falar, Leobac, só terminar o raciocínio. Então, Deus olha para a história, viu que o Hélito ia crer, e então escolheu o Hélito. Isso é o quê? Isso é a doutrina da presciência. Isso é como creem os arminianos. Isso, no início, eu falei assim,
calvinistas e arminianos creem na doutrina da eleição. Só que calvinistas creem na eleição incondicional, arminianos na eleição condicional. Calvinistas na predestinação, arminianos na presciência. Pode falar, ué. Eu acho que isso destrói o significado da palavra eleição. Então, não é eleição de fato. Se for na etimologia da palavra, é o argumento, né, que eles usam aí, né, só completando, né, o que o senhor falou aí. Eleição condicional, não é eleição, não houve, né? E também, ela mexe também com a doutrina da depravação radical, né? Como que eu vou escolher ter fé, né? É o meu próximo ponto aqui. Ok. Não, mas se você quiser falar, pode falar. Eu só estou falando que você já foi além e está falando de... Seu argumento está certíssimo. Era só isso. Então, olha só. A gente pode pensar assim, mas da onde que esses caras tiraram isso? Por que eles defendem isso? Existem textos bíblicos que eles utilizam como base para aquilo que eles argumentam. Os dois textos bíblicos, já era para eu ter posto isso aí há muito tempo, né? Os dois textos bíblicos que os arminianos utilizam para defender a tese deles, Romanos 8, 29 e 30, 1 Pedro 1, 2. Vamos ler esses textos, olha só. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou, aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Já vou voltar nesse texto daqui a pouco. O outro texto que eles utilizam está lá em 1 Pedro 1, 2. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Você olha para esses dois textos, numa análise superficial, pode parecer que esses dois textos defendem a posição oposta à dos calvinistas, oposta da predestinação. Porque diz assim, aos que de antemão conheceu, a esses predestinou. Viu só? Diz o arminiano. Ele conheceu, depois predestinou. Aí o outro texto, eleitos, está claro aqui, eles dizem, foi eleito de acordo com a presciência. Antes da gente se debruçar aí nesses dois textos, a gente precisa precisa raciocinar algumas coisas que nos levam a algumas perguntas. O que foi, e aí entra o ponto que Leobach lembrou, o que foi que Deus olhou na história, o que Deus previu nos homens para os escolher? O que Deus achou no homem, viu no homem para escolher o homem? Como nós acabamos de ver nas últimas semanas, sobre a depravação total, Deus não pode ter visto a fé. Por quê? Porque nós vimos que o homem, na condição natural dele, ele é depravado, ele não tem fé. Nós vimos lá aquele texto de Paulo, quando ele disse assim, não há um justo sequer. Não há ninguém que busque a Deus. Não tem fé. Aí, por outro lado, você encontra textos como aquele lá de Atos 13, quando Lucas diz assim, creram, olha só, Atos 13, 48, creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. Fica evidente que fé se baseia na predestinação. Creram os que haviam sido destinados. Um pouquinho à frente, Lucas vai dizer assim, Atos 18, 27, aqueles que mediante a graça haviam crido. A fé como resultado da graça de Deus.
E aí, como vai dizer Agostinho, o homem não é convertido porque deseja, mas só deseja porque é convertido. Então, Deus não pode ter olhado na história e ter visto fé no coração de pastor André. Porque pastor André não produziu fé por ele mesmo. A fé que pastor André produziu num determinado momento da vida dele foi resultado da ação de Deus na vida dele. Porque fé é dom de Deus, não é algo que o homem produz. Então Deus não viu pastor André produzindo fé. Outra coisa, será que Deus viu alguém produzindo boas obras? Efésios 2:10, somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Paulo está dizendo aqui que as boas obras foram predestinadas do mesmo modo que foram predestinadas as pessoas que executam essas boas obras. As boas obras, elas só são boas porque a base delas é a fé. Como nós temos visto aqui, tudo que não provém da fé é pecado, então a obra não pode ser boa se não tem como base a fé. E aí, olha que interessante, em ambos os textos, tanto de Pedro quanto de Romanos, aí a gente precisa estudar mais um pouquinho e um pouquinho mais além. Em ambos os textos, a palavra grega traduzida ali por presciência é prognosko, que significa pré-ordenado. E nesses dois versos, olha só isso, a obediência, ela é mencionada como resultado da presciência e não como causa da presciência. Vê se você entende isso. Isso aqui é fundamental para você compreender a resposta desses textos. Nos dois textos mais utilizados pelos arminianos para defender a tese da presciência, a obediência ali a Deus é mencionada como resultado da presciência e não como causa dela. Olha o que Pedro vai dizer: eleitos segundo a presciência de Deus em santificação para a obediência. O de Paulo diz assim: os que dantes conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do Filho, ou seja, viver como Jesus viveu. Então Paulo diz, para serem, e não porque viu que eram. Ao contrário do que defendem lá os arminianos, esses dois textos, eles são contrários à presciência. Outra observação muito pertinente aqui. Para o arminiano, é fundamental o fato de que no texto de Romanos, a palavra presciência, ela vem antes de predestinação. Onde que está a palavra presciência ali? Aos que de antemão conheceu. A esses predestinou. Então, para eles, isso aqui é fundamental. A palavra conheceu vem antes de predestinação, de predestinou. Na mente deles, na lógica deles, a predestinação aconteceu. Por quê? Por causa daquilo que Deus conheceu. A ironia é que o texto que eles usam para defender a tese deles é exatamente o texto que os condena. Porque se você observar, o texto, ele não está dizendo que Deus escolhe pessoas com base na escolha das pessoas. O que o texto diz é que Deus predestina aqueles que Ele de antemão conheceu. Ou seja, escolher baseado na escolha dos outros é uma coisa. Outra coisa completamente diferente é escolher quem Deus conhece. Entendeu isso? E olha só,
ninguém discorda que Deus tem presciência. Deus tem presciência? Claro que tem. Mesmo Deus, Ele não poderia escolher pessoas a respeito de quem Ele não soubesse nada. Antes de escolher Jacó, Deus sabia quem era Jacó. Do contrário, o texto não ensina que Deus escolheu Jacó com base na escolha de Jacó. É o texto ali de Romanos. Então preste atenção nisso daqui. Deus, mesmo Deus, só pode prever aquilo que Ele determinou. Gente, preste atenção nisso. Quem defende a doutrina da presciência está admitindo que a história, ela acontece à parte de Deus. Os reformados entendem que a história acontece porque Deus criou a história. Preste atenção nisso, olha só. Vou falar devagar para nossa mente processar. Como que Deus viu que algo ia acontecer e Ele não tem parte nisso? Existe ali um universo paralelo a Deus? De onde que aquilo ali surgiu? Deus não tem nenhuma participação naquilo dali? Então Deus só pode conhecer aquilo que Ele mesmo determinou. Por que Ele conhece o futuro? Porque foi Ele que criou o futuro. Por isso que Ele conhece. Então os arminianos, eles não levam em consideração a verdade de que Deus não reage, Deus age. A tese arminiana é que Deus está reagindo, mas a tese calvinista é que Deus está agindo. Na tese arminiana, Deus está respondendo à resposta humana. Na tese calvinista, Deus está levando o ser humano a crer. Deus não reage, Deus age. Ou seja, a iniciativa é de Deus. É Deus que escreve a peça, é Deus que arma o palco, é Deus que dirige a peça, é Deus que faz tudo. Por quê? Porque se for deixar a escolha humana, o homem nunca vai escolher a Deus, porque ele é depravado. Deus não espera algo acontecer para que Ele tome uma iniciativa, uma decisão de predestinar. Olha o que Paulo diz quando ele escreve a Timóteo: nos salvou e chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos. O que muita gente não consegue perceber nas Escrituras é o fato disso daqui, ó. Presciência não é a mesma coisa que onisciência. Presciência não é a mesma coisa que onisciência. O que é onisciência? O conhecimento de todas as coisas. Isso é onisciência, mas é apenas isso. Presciência vai muito além de saber e conhecer todas as coisas. Presciência envolve amor. Presciência envolve decisão, vontade, sentimento. É por isso que a palavrinha ali, ó, conheceu, que os arminianos adoram utilizar lá em Romanos 8, não tem o sentido que eles desejam. Vou explicar para vocês. Na Bíblia, quando conheceu
ou conhecer previamente é usado, sempre tem um sentido diferente de presciência. Não é diferente aqui em Romanos 8. Não é apenas ter noção do que vai acontecer. Conhecer ali tem um sentido de amor, de relacionamento íntimo. Vou dar alguns exemplos para você. Gênesis 4:1 diz assim: conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, tendo dado à luz a Caim. Viu isso? Conheceu Adão a Eva, e ela concebeu. Se eu conheço ela, como que ela vai? Conhecer ali é de uma relação íntima. Outro texto, Amós 3:2. De todas as famílias da terra, Deus dizendo para Israel, de todas as famílias da terra, a vós somente conheci. Deus só conhecia Israel? O Deus onisciente só conhecia Israel? Claro que Deus conhecia todas as famílias da terra. Por que ele diz aqui, a vós somente conheci? Porque eu só amei vocês. Porque a palavra conhecimento na Bíblia, quando tem a ver com presciência, é muito mais do que onisciência. Outro texto, 2 Coríntios 5:21, Paulo diz assim: Jesus não conheceu o pecado. Jesus não sabia o que era pecado? Paulo está dizendo no sentido de que Jesus não experimentou o pecado. João 1:10, o verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo não conheceu a Cristo? Jesus era famosíssimo. O mundo não conheceu a Cristo no sentido de que o mundo não recebeu, o mundo não reconheceu, o mundo não experimentou, o mundo não o amou. Mateus 7:23, Jesus vira para um grupo de pessoas e diz assim: apartai-vos de mim. Por quê? Porque eu nunca vos conheci. Gente, Jesus não sabe de todas as pessoas que ele criou? Será que Jesus não conhecia aquelas pessoas? Claro que conhecia, tanto conhecia que ele diz assim: sai daqui, porque vocês praticaram iniquidades. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Como que Jesus sabe que eles praticaram iniquidade? Porque Jesus os conhece. Mas quando Jesus diz assim, nunca vos conheci, Jesus está dizendo assim, eu nunca amei vocês. Eu nunca me relacionei de forma afetiva com vocês. Então, qual é o texto ali? O que o texto ali diz? Porquanto aos que de antemão amou. Aqueles que de antemão amou, a esses os predestinou. Aqui nós temos uma das respostas pelas quais Deus predestina pessoas. Que Paulo vai tratar disso lá em Efésios. Por que Deus predestinou um e não outro? Porque Deus amou a um e não ao outro. Agora você vai perguntar assim, por que Deus amou um e não ao outro? Não sei, a Bíblia não diz. Mas um dos critérios pelos quais Deus predestina pessoas segundo as Escrituras é o amor dele. É por tudo isso que os calvinistas dizem que a eleição, ela é incondicional. O termo incondicional, ali, tem um teólogo, esqueci o nome dele. Me lembra aí, Serginho? Aquele livro do... Acho até que foi você que me indicou. Vou ver se eu lembro aqui, na hora que eu estiver falando. Enfim, ele vai dizer o seguinte, sobre esse termo incondicional. Ele diz que esse termo ele pode ser entendido melhor num cenário de guerra. Você pega um cenário de guerra, um exército superior, que cerca ali o seu exército adversário. Os homens que foram cercados,
eles não têm a menor possibilidade de escapar. Por quê? Eles veem que o exército adversário é muito maior que o deles, as armas deles são menores, pequenas, têm uma potência menor, eles não têm rota de fuga, se desse para fugir, ainda fugia. E aí, então, é dito a eles, olha, se vocês não se renderem, vocês vão ser massacrados. Não tem como aquele exército ali acuado virar para o outro exército maior, mais poderoso, mais armado, com mais homens, virar e dizer assim, nós nos rendemos desde que você... Não tem como. Eu me rendo desde que vocês cumpram determinada exigência. A rendição, ela tem que ser completa, total, absoluta. O inimigo, o exército inferior, ele entrega tudo, porque senão o outro vem e destrói tudo. Esse é o termo aqui, esse é o sentido aqui do termo incondicional, ou seja, não tem nenhuma negociação. Não há nenhuma exigência que você pode fazer. Sunstorms, lembrei aqui. Eu também, as dicas que eu te dei aqui, como é que você ia lembrar, né? Isso daí, escolhidos. Ele usa esse argumento lá. Ele diz assim, um exército maior vem, aí ali está o menorzinho, eu cerco tudo, tem como aquele menorzinho lá exigir? Não, a rendição é incondicional, não há nada que você possa dizer, alegar, pedir para onde ir. Olha só, eu comecei a falar do que a eleição não é. Eleição não é, no final das contas, foi o que Leubac falou ali, não tem como ser eleição. Então o que nós fizemos aqui hoje? Nós definimos os termos, para em cima desses termos nós começarmos a estudar a doutrina da predestinação. Semana que vem eu vou começar a ver com vocês os textos bíblicos. Eu vou ver alguns, porque são centenas deles, que mostram que Deus escolheu e predestinou para a salvação. Eu queria deixar os 10 minutinhos que faltam, porque eu imagino, penso, que alguns de vocês queiram perguntar alguma coisa. Por favor, pega só o microfone ali. Um dos principais pontos que o pastor falou é o cenário de que, para que Deus possa escolher alguém, Deus olha num túnel do tempo, identifica quem vai responder à fé, e com base nessa informação, Deus, enfim, escolhe os seus eleitos. Um teólogo muito famoso, posso falar depois do livro dele, ele disse o seguinte, de que Deus é perfeito e não há em seus atributos uma ideia de adquirir conhecimento que ele não tinha antes. Deus não precisa olhar para frente para adquirir uma informação que ele previamente não tinha. Então a ideia de que Deus olha no futuro, identifica alguma coisa, e com base nessa informação toma ele uma decisão, você está necessariamente dizendo de que Deus adquiriu um conhecimento que antes não tinha. E isso destrói a ideia de Deus ser Deus, porque Deus, ao adquirir conhecimento, significa de que ele não é perfeito. Esse ponto é muito interessante, porque muitas vezes a gente faz algumas analogias, os arminianos fazem algumas analogias, que afrontam o papel de quem Deus é. Acabam diminuindo o nosso Deus. Exatamente.
Muito boa essa fala aí, né? E o nosso Deus, como esse argumento mencionado aí por Serginho, o nosso Deus, Ele é aquele que tudo sabe, tudo controla, completamente soberano. No final das contas, a ideia arminiana, ela vai diminuir o nosso Deus, a soberania dele. E vai colocar ali o homem, né, num papel que a Bíblia não permite que o homem tenha, que mostra que o homem não tem. Então, assim, muito interessante essa fala desse teólogo aí mencionado por Serginho. De maneira simplória, né, resumindo, o que o Serginho falou, a gente pode resumir naquilo que a gente ensina para as crianças. Deus fez todas as coisas. Então, não há nada além do que Deus fez que Ele precise tomar ciência. Não é? Isso daí. Mais alguma pergunta, gente? Mais alguma contribuição como a que Serginho deu aí? Também queria perguntar sobre aquele versículo tão famoso também que eles falam, que é João 3,16, né, que bota como se o homem escolhesse a Deus. Como que a gente responderia a essa questão? Mas em que momento ali que diz que o homem escolheu a Deus? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Ninguém, a ideia calvinista, a tese, né, a ideologia, não diz que a gente não vai crer. A gente vai crer. Mas só vai crer aquele que tiver fé. E só vai ter fé aquele que Deus escolheu para ter fé. Eu vou tratar com vocês sobre alguns textos mais complicados como esse aqui. Não é bem complicado, é que os arminianos utilizam para poder falar que Deus morreu por todo mundo, o que significa essa morte que talvez alcançaria todo mundo, porque o grande ponto nesses 5 que nós estamos estudando, ou o grande ponto de divergência, discussão, não é nem a eleição incondicional. É o próximo ponto que a gente vai estudar, que é o da expiação limitada, que diz que Jesus não morreu por toda a humanidade. Exatamente, é por isso que eu vou tratar disso lá na frente. Quando nós formos tratar da expiação limitada, aí eu vou trazer esses textos que são assim, para quem não estuda e não se aprofunda, são espinhosos. O John Piper tem um livro pequenininho, só tratando desses textos, que batem na questão da expiação limitada, que diz que Jesus não morreu por todas as pessoas. Por isso, e aí a gente vai ver na prática, que está errado no nosso evangelismo, a gente virar para uma pessoa e dizer assim, Jesus morreu por você. Você não sabe se ela é eleita. Como que você fala uma coisa dessas? Então eu faço como? O que você faz? Você fala, Deus está irado com você, por causa do seu pecado. Deus é santo, você é pecador. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. A gente não pode dizer que Deus morreu por aquela pessoa, a gente não sabe. Mas isso é uma questão que a gente vai ver lá na frente, quando nós formos falar da expiação limitada. Fala, Dogão. Não, pastor, falar que, apesar de a gente ter um ponto de vista diferente dos arminianos, né, eles também são nossos irmãos, né, porque às vezes a gente pode pensar que só calvinista vai para o céu, e que, na verdade, essa diferença que a gente tem não é o essencial, né, do evangelho. Isso, bem lembrado, né? Existe dentro do movimento calvinista uma ala mais radical,
Eu não penso assim, a nossa confissão de fé não diz isso, mas existem pessoas que, até pessoas assim, conhecidas, que dizem que os arminianos não são nossos irmãos, que eles não são convertidos porque eles acabam entrando por um caminho que, não queria falar isso aqui para vocês ficarem enguriçados aí, não saber. A grande questão deles é diferenciar heresia de erro doutrinário. Mas isso é uma questão que não dá para eu explicar aqui agora. Eles vão dizer que os arminianos são heréticos. Já a tradição calvinista, né, os reformados ao longo da história, tratam os arminianos, ou o que eles pensam, como um erro teológico, não como uma heresia. Erros teológicos não nos levam para o inferno, heresia sim. Então, é isso aí que o Douglas está falando. Pode falar, Serginho. Falando a respeito do texto de João 3,16, o que a gente não deve fazer é falar do que o texto não está dizendo. O texto não diz assim: Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o mundo não pereça, mas tenha vida eterna. Não é isso que o texto diz. O texto diz que a expressão do amor de Deus é para salvar quem tem fé. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê. Quando a gente fala para que todo o que nele crê, está dizendo o seguinte, de que os resultados do amor de Deus são aplicáveis a quem crê em Cristo. De alguma forma é limitado. Sim. Então, a gente precisa, de alguma forma, fugir da ideia de que todo o mundo tem o amor de Deus aplicável à sua vida da mesma forma. E o que não é verdade, porque o amor que Deus tem para com a sua igreja, ele é diferente do amor que Deus tem para com a sua criação. Por exemplo, eu posso dizer que amo todas as irmãs aqui da igreja, mas se eu falar lá em casa que amo todas as irmãs aqui da igreja da mesma forma que eu amo a minha amada esposa, eu vou ter um problema. Vai dar ruim, né? Tem um livro de J. Carson que ele fala somente sobre a distinção entre os tipos de amor de Deus. Então, toda vez que você lê o texto, Deus amou o mundo, Deus amou a igreja, são amores verdadeiros, mas que possuem resultados diferentes. Deus ama a sua igreja diferentemente do que ama a sua criação. E a gente precisa deixar isso claro, porque os resultados são diferentes. Estava procurando algo que eu coloquei aqui no boletim, mas não estou achando, não. Depois eu trago para vocês. Oi. Calma aí, deixa ele trazer o... Diante de tudo isso que eu ouvi, vem aqui passando vários filmes na minha mente, né? De tudo que eu já escutei, de tudo que eu já aprendi, de tudo que eu já li. Então, eu vejo assim, me veio à mente aqui aquela passagem bíblica que os apóstolos, Jesus e seus discípulos estavam indo para um determinado lugar, e aí Jesus muda o itinerário. Não, nós vamos passar por Samaria. Aí os discípulos questionam, mas o que o senhor vai fazer lá? Aquele povo lá não é um povo que gosta da gente, não é um povo de valor? Não, tem alguma coisa lá. E eles obedecem, né? Então, obedecer é muito importante, né? E, ao passar por aquela região, o que acontece? Nós sabemos, né? Jesus encontra aquela mulher que foi ao poço buscar água, aquela mulher sofrida, que já tinha maridos, que já tinha uma vida bem depravada, né? Terrível. E Jesus encontra aquela mulher naquele poço e ele está sozinho com ela. Então, aquela cena ali é uma cena, assim, indescritível do amor de Deus. E aquela mulher, então, ela foi uma eleita.
Quer dizer, Jesus mudou todo o trajeto porque tinha uma pessoa em Samaria que precisava ser convertida, que precisava receber o amor dele. Então, é o que você falou, os missionários foram num lugar e pregou, não tinha ninguém. Não, mas vai lá porque tem alguém lá. Então, a Bíblia mostra muitos exemplos assim lindos e que a gente, só lendo mesmo, a gente pode sentir. Deus confirma, numa hora dessa que o pastor está pregando, Deus traz à nossa mente a palavra dele, confirmando tudo isso que você está falando. Então, isso está acontecendo comigo agora e eu estou muito feliz por isso. Muito boa a sua palavra, que mostra... Hã? Sim. Porque isso mostra que a doutrina da predestinação, ela está ligada à doutrina da providência, de tantas outras coisas. Gente, eu vou encerrar, mas deixa eu dar só uma palavra antes da gente encerrar. Eu quero pedir paciência ao pessoal aí que já ouviu isso que eu estou ensinando aqui. Tem alguns aí que eu sei que estão ouvindo pela 58ª vez. Mas deixa eu lembrar uma coisa para vocês. Isso faz parte da nossa identidade de Igreja Batista Reformada. E se você olhar para o lado, você vai ver um monte de gente aí que chegou depois e nunca ouviu isso. Está ouvindo agora. Eu preciso ensinar essas coisas para eles. Bom seria que nós tivéssemos uma classe só para isso. Para tratar e ensinar essas coisas para quem está chegando. Seja novo na fé, seja gente que tem 15 anos de igreja, mas nunca estudou isso. Mas, no momento, a gente não tem essa possibilidade, inclusive por questões logísticas. Nossas salas lá embaixo estão todas ocupadas. Mas por outras situações também. E aí, eu quero dizer o seguinte para vocês. Quando eu falei isso no começo, alguns de vocês ainda estavam lá fora. Estudar essas verdades não é estudar quantos anjos cabem na cabeça de um alfinete. Essas verdades, elas têm repercussões práticas, elas atingem o nosso dia a dia. Elas atingem a nossa segunda-feira à tarde. E eu vou chegar no final, a gente vai fazer algumas aplicações. Valiosíssimas, importantíssimas, que trazem consolo, conforto, estímulo aos nossos corações. Porque essas verdades, elas estão ligadas a muitas outras, que, no final das contas, não é que elas nos levam à inércia, elas nos levam a um trabalho confiante. A gente trabalha sem medo, porque a gente fez o nosso papel, mas se o negócio não acontecer, é com Deus, é com Ele. A responsabilidade nossa é de evangelizar, é de falar. Mas se a pessoa não se converter, eu não vou ficar ali, meu Deus, ele morreu e foi para o inferno. A culpa não é minha. A minha responsabilidade é de falar para ele. Uma vez que eu falei, tem senha, está lá o microfone. Fala, Zami. Só para falar o que você estava dizendo das pessoas que estão ouvindo pela 58ª vez. Eu acho que é muito bom a gente estar ouvindo novamente isso. Quer dizer, a gente ouve isso. Eu, então, que sou um pouquinho mais velha que você, né? Há mais de 25 anos, 30 anos, pelo Congresso da Fiel, que a gente começou a experimentar essas verdades. E depois, como que isso foi crescendo para a nossa cidade, alguns como precursores desse ensinamento, e você, agora, de forma tão intensa. Eu acho que todos nós que começamos na Igreja Reformada temos gratidão no coração por essas verdades,
E eu estou aqui, eu estava falando com a Ana Paula como que o meu coração está com as pessoas que estão ouvindo isso pela primeira vez, ou como que elas devem estar, assim, coitadas, perturbadas com o coração e com a mente, né? Porque a gente lembra da gente quando começou a ouvir essas verdades pela primeira vez, como que o nosso coração ficou e como que a nossa cabeça ficou. E como hoje o nosso coração está rendido de gratidão por essas verdades, né, que são tão intensas, grandiosas, e não é fácil, né? Essa aprendizagem não é fácil. Mas que bom que nós temos irmãos aqui, né? Você, temos irmãos, né, que ensinam muito bem, né? Já falaram outras vezes, como Serginho, Leobac, Márcio Reis e outros, né, que já falaram sobre esse tema. E a gente, como, né, os fundadores da igreja, nós temos gratidão. Eu acredito que todos aqui fundadores temos gratidão no coração por essas verdades. E a gente, assim, pensa que os que estão ouvindo pela primeira vez, né, têm o coração rendido e aberto para essas verdades. Muito bom, Zami, muito boa a sua palavra. E, de fato, ela nos estimula a gente continuar, né, falando, porque precisamos, senão vai chegando um monte de gente que não sabe isso, e se a gente não zelar por essas verdades, a gente perde a nossa identidade. Todos vocês que chegam aqui, vocês sabem, quando eu converso com vocês, naquele primeiro momento que a gente tem nesse diálogo, quando vocês dizem assim, eu quero ser membro da igreja, uma das coisas que eu falo com vocês é assim, você sabe que aqui é uma igreja confessional. Nós temos uma confissão de fé, nós seguimos essa confissão, e se algum dia você se levantar e começar a ensinar alguma verdade contra essa confissão de fé, você vai ser admoestado pela igreja, para que a gente não perca a nossa identidade. Léo. A minha fala é um pouco em cima do que Zami falou também. Primeiro, que a gente já ouve tantas vezes, né, outras vezes sobre esse assunto, mas nunca é demais. Por exemplo, a gente, acho que tem 30 anos, 30 e poucos, acho que foi em 91, né, Davi, que a igreja começou a estudar isso aí, a Igreja da Coroa, e a gente então ouviu isso aí já há muito tempo atrás. Mas hoje aqui eu estou muito agradecido por essa palavra que o Serginho deu aqui, que eu achei desse teólogo que ele citou, que foi um insight maravilhoso, acho que inspirado mesmo, quase que inspirado, né? De falar, né, que Deus não pode ser acrescentado de conhecimento, uma vez que Ele é um Deus desde sempre, né? E eu achei maravilhoso isso. Então, a gente sempre aprende alguma coisa junto. E eu queria também dar uma palavra às pessoas que estão ouvindo agora pela primeira vez, seja aqui, ou seja na gravação, é que tenham paciência. Por exemplo, Davi pode dar uma gota num balde aqui num dia como esse. Ele fica até ansioso, querendo responder algumas objeções, né? Tanto é que ele começou primeiro pelas objeções, para depois falar do que se trata essa doutrina, porque realmente o primeiro contato é bem difícil. É bem difícil e surgem muitas dúvidas. Ele falou algumas, mas na cabeça nossa surgem outras. E eu queria estimular também a não ficar só aqui com essa palavra aqui da IBD, e que busque literatura para complementar, porque os livros ajudam muito, 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 muito. Né? Os livros expõem os textos muito
muito bem, né, os textos bíblicos, que são centenas, como ele falou, embasando cada doutrina dos 5 pontos, né, que a gente começou a estudar. Muito bom, Léo. Muito boa a sua palavra. Lembrando que, além da literatura, no canal da igreja já tem uma playlist das doutrinas da graça que o senhor pregou alguns anos atrás aqui. Quem tiver interesse em já se adiantar no assunto, né? A gente estava lá no Centro Cultura ainda, quando eu preguei sobre as doutrinas da graça na igreja. Não, aqui não. Aqui eu preguei sobre os solas e tem uma outra lá. Sobre as doutrinas da graça é lá. Bem, eu tenho a minha mente, mas eu acho que foi lá, eu lembro disso. Gente, dona de casa não vai precisar fazer o almoço hoje, né? Por isso que eu deixei estender um pouquinho aí. Pelo menos eu espero, né, que vocês tenham comprado a quentinha lá. Por isso que eu estou vendo que as mulheres estão aqui ainda, não estão, né? Só passar lá e pegar, né, Cristina? Irmãos, vamos orar, pedir que Deus dispense o favor dele sobre nós e nos dê o privilégio de aprendermos da palavra dele, crescermos e que esse aprendizado nos ajude a vivermos melhor, porque é para isso que a gente estuda e aprende, para que a doutrina desemboque em obras e em vida. Senhor, nós louvamos o teu nome, porque o Senhor em amor e graça nos escolheu. Não sabemos por que o Senhor amou Jacó. Assim como não sabemos porque o Senhor nos amou. E aqui neste mundo nós jamais saberemos, se é que um dia saberemos. Mas não importa, ó Deus, não importa saber por quê. Importa é ter a certeza de que fomos escolhidos pelo Senhor. Esta certeza nos dá tranquilidade para vivermos num mundo caótico. Esta certeza traz consolo aos nossos corações diante das tragédias e dos problemas que enfrentamos. Esta certeza nos enche de entusiasmo para louvar ao Senhor com os nossos lábios, para cantar em adoração, para, junto com a tua igreja, ao longo da história, dizer que eu, perdido pecador, longe do meu Senhor, já me achava sem vigor a perecer sem luz. Mas o Senhor, de forma graciosa, mandou o teu Filho, que me amou e me salvou. Ó Deus, louvado seja o teu nome, por estas verdades que tanto trazem consolo ao nosso coração. Pedimos por aqueles que ainda estão aprendendo, que o Senhor, ó Deus, dê a eles a tua graça, auxílio, ajuda, para entenderem, aceitarem e também serem consolados pelo Senhor. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, bom domingo.